e o que a gente vai combinar. Então, boa tarde a todos. No dia de hoje, nós combinamos que nós íamos conversar sobre os stories. A gente veio conversando sobre o Instagram como um todo, né? Depois a gente conversou sobre cada uma das partes do Instagram, até os destaques, tudo que a gente fazia em geral. Depois a gente falou sobre as 4 barreiras, que era a foto, e a gente ficou focado na foto, depois o nome, a bio, depois os destaques, depois o feed, e agora a gente vai falar dos stories. Então, assim, tem vários assuntos relacionados aos stories, e o que postar, e o conteúdo, tudo isso aí. E os stories é a cereja do bolo do Instagram, vamos dizer assim. É por ele que a gente vende. E o nosso objetivo desse momento aqui, como ele começou numa gestão de crise, ele não era trazer seguidores, aumentar o número de seguidores, essas coisas assim. Nosso objetivo era ganhar dinheiro mesmo, era achar uma alternativa do nosso trabalho que antes era físico, se tornar virtual, e a gente conseguiu atingir isso, conseguiu, digamos assim, se fosse academia, a sua academia apenas mudou de lugar. Tá? Se fosse a aula de dança apenas mudou de lugar. Mas a gente conseguiu até vender e criou produtos para vender nessa parte da crise. Então, deu certo. Hoje a gente vai focar um pouquinho nos stories. O que a gente vai fazer? Vai dar uma analisada em cada etapa dele, vai conversar, vai trocar informação. Vou trazer algumas informações para vocês e vocês vão colocar as experiências de vocês. Eu sei que as alternativas que vocês usaram até agora no Instagram, desde que a gente começou, já surtiram efeitos para vocês, porque eu vou lá acompanhar vocês. Já vi que a Priscila está craque em gravar vídeo, já está acostumada a colocar o vídeo ali e falar na hora. Já vi que o Patrick tem feito algumas divulgações, principalmente para dançar ou para não dançar. Já vi que as postagens da Maíra tiveram lá comentários de outras pessoas falando, e até elogios, ficou bem legal. Olhei as postagens, os feeds que ela fez ali. Sei que vocês usaram a primeira alternativa motivacional ao pessoal de publicação, né, de divulgação, e vi que aquilo surtiu efeito, tanto que para a Maíra perguntaram onde é que fazia os posts dela. Vi que o Anderson mudou o Instagram dele, realmente deu uma mudada. Vi que vocês procuraram o Linktree, pegaram o Instabio, então pegaram esses aplicativos e começaram a usar, e isso já mudou. Quem visitar o Instagram de vocês já vê que ele é diferente, tá? Então hoje a gente vai se concentrar um pouquinho mais nos stories, mas vamos combinar daquele jeito. Olha, Tony, quando é que tu montou esse material? Há uns 10 minutos atrás. Então, deve ter erro de português, deve ter algum problema, mas a gente vai conversando. Para quem não sabe o que é stories, por quê? Porque a gente às vezes tem algum colega que não está acostumado, tá? O story é esta partezinha aqui, ó, de cima do Instagram da gente. E o que acontece normalmente? O Instagram investe muito nos stories, ele fica mandando para as pessoas toda vez que tem essa novidade. E, por exemplo, se tu tiver um stories, tu publicou de manhã, e ele vem aqui para frente para as pessoas visualizarem. Aí depois ele vai caindo, depois que ela visualizou, vai indo até some daqui quando visualizam. Assim que tu renova ele, o Instagram te coloca aqui de novo para as pessoas, para as que te seguem, tá? Então, por isso que é interessante aquilo que a gente falou, não colocar todos os stories ao mesmo tempo, tá? E dividir ele em, no mínimo 3 no dia. Claro que se tu nunca posta stories e tu postar um, tu já tá com 100% a mais. Se tu postava 1 e agora vai postar 3, tu conseguiu ampliar, né? Triplicar o número de vezes que tu vai postar. Se tu for postar, é interessante que tu não coloque tudo junto. Coloca todos os 10 juntos agora. Não é legal, porque daí ele vai mostrar e depois ele não renova, tá? Mas, assim, a outra dica sobre os stories. O primeiro stories que vocês postarem, ele é muito importante, tá? Porque é o primeiro que a pessoa vai ver. Inclusive, se vocês quiserem fazer o que a gente chama não é isca digital que eu queria falar. Eu queria falar de usar ele para chamar a atenção para os próximos. Então, façam o primeiro mais impactante, já dizendo, vou explicar esse detalhe nos próximos stories. Acompanha meus stories, que no próximo eu vou te dar a resposta. Então, o que tu faz? O primeiro, sendo mais impactante, tu já causa a sensação da pessoa ter procurado. Tu busca alguns gatilhos mentais que vão fazer ela te procurar depois, tá? Então, cuida bem o primeiro que tu posta, tá? Aqui, ó, nos stories, tá?
Cuidar porque eles fazem crescer muito os teus números de seguidores, tá? Mas ele vai poder fazer tu perder muitos seguidores também se tu não for legal, se não for bem feito. Algumas pessoas que influenciam, né? Esses dias saiu de uma moça na TV, eu esqueci o nome dela, mas ela é influenciadora digital, e ela teve o Covid, teve o coronavírus, e aí ela conseguiu se curar, ela ficou bem, e ela fez uma festa na casa dela. E daí na festa ela colocou assim, tipo uma frase, eu vou dizer uma frase, mas não é a frase que ela colocou, tem que viver a vida, cheia de gente dentro da festa dela, quando tinha que ter o isolamento. Bom, ela perdeu o patrocinador, ela perdeu o fã, as pessoas criticaram, então ela teve, digamos assim, uma viagem direto do céu para o inferno só por causa daquele stories, daquele momento de festa. Inclusive, ela desativou a conta dela no Instagram. Então, quer dizer, é um deslize muito grande. Uma dica assim, de amigo. Quando você estiver com raiva, quando você estiver deprê, quando você brigar com a mulher, quando você beber ou brigar com o namorado, tá? Quando você estiver muito malucão, tá? Afaste-se das redes sociais. Afaste-se. Simplesmente deixe o celular longe. Mesmo tá vendo aquela live cabaré lá e tá malucão tomando teu uísque, afasta o celular, tá? Porque sempre dá problema nessas horas, tá? O que a gente tem que entender dos stories? Ele é um metaconteúdo. O que é um metaconteúdo? É tu contando a tua história para alguém, tá? É você contando. É tipo assim, quem olhou A Casa de Papel, né? Não sei se vocês olharam a série. É como se tu fosse a protagonista, a Tóquio, acho que é o nome dela, a Tóquio. E ela fica contando tudo como se ela estivesse narrando a história. Então, ele é um metaconteúdo. Aquilo é um metaconteúdo. É quando tu fala de ti mesmo para as pessoas. Então, cuidados que a gente tem que ter assim, ó. Quando tu fala no stories, no vídeo, assim, aí galera, olha só, hoje eu vou postar. Não tem galera. Não tem galera te olhando no Instagram. Só tem uma pessoa do outro lado. Então, o normal é tu dizer, você que está me acompanhando, só cuida, vou colocar para você, porque é tu falando com uma outra pessoa. O Instagram é uma rede social onde um olha de um outro lado, não é que nem o YouTube. E isso as pessoas confundem muito. Então, o metaconteúdo teu para uma pessoa na tua audiência. Então, o que tu precisa fazer? Lembrar disso, que do outro lado tem uma outra pessoa. E que não é que tu tem que estar colocando coisas que são legais para ti, mas sim para o teu público-alvo. Se tu não adianta eu colocar o que eu danço, o que eu gosto, o que eu faço, se isso não conecta com a pessoa que está me assistindo, entendeu? Ela gosta de ver meus bastidores, sim, mas ela vai dizer, olha, hoje está chovendo. Olha meu café da manhã. Olha meu almoço. Cara, se tu for um cantor famoso, até vale a pena. Se tu for sabe? Se tu der dicas incríveis, vale a pena. Mas a gente que está começando, esse conteúdo acaba não atraindo, entendeu? Tá? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer com metaconteúdo. É um conteúdo teu. Use uma regra que eu chamo de 80-20, que é a lei de Pareto. Lei de Pareto. Vocês vão notar que em tudo que vocês fazem, dos 100%, 20% é que te dão vantagem. 20% é que te dá lucro. Tá? Tu tem 300 alunos no teu estúdio. Tu sabe que 20 daqueles ficam o ano inteiro, pagam o ano inteiro e vão a todas as aulas. Então, dá uma concentrada nesses 20. Vou dar um exemplo para vocês, assim, mas um exemplo clássico, né? Não estou falando mal de ninguém. Eu tenho alguns amigos que eu assessoro, que eles são os top da área deles, mas eles querem abraçar o mundo agora nessa hora. Eles fazem live para isso, eles fazem vídeo na competição tal, eles entram no Instagram que está fazendo tal competição, no canal do YouTube que está fazendo tal competição, blá, blá, e eles não cuidam do grupo deles, do produto deles, no Instagram deles e no grupo do Telegram deles. Eles ficam fazendo tudo para todo mundo e se esquecem de focar naquilo que é deles. Então, 80-20. O que tu trabalha? O que tu é bom? Aquilo que nós escrevemos na aula passada, né? No encontro passado. Tu é bom nisso? Foca nisso. Tá? E esses são os 20% que tu precisa cuidar. É isso que te dá dinheiro, é isso que rende. Então, cuida disso. Claro que a gente sempre vai estar semeando para plantar, né?
ou semeando para colher, plantando para colher. Então, a gente, claro, vai trabalhar um pouco mais outras áreas, vai dar uma mexida, mas 20% é o que é importante para a gente, tá? O Stories é para uma pessoa, tá? É para você e para outra pessoa, que a gente falou agora. Energia, tá? Sempre no Stories tem que ter energia. Por exemplo, tu vai falar com alguém e vai falar assim no Stories: olá, tudo bem? Hoje, no meu Stories, você vai encontrar algumas dicas de como emagrecer. Cara, ele dorme te olhando. Então, tem que ser mais impactante quando tu fala. Mais energia. Outra coisa, outra dica, assim, em torno de 70% a 80% das pessoas que dirigem, que andam no trânsito ou que pegam táxi, eles olham os nossos stories quando estão andando ali. Eles baixam a cabeça, eles não olham o outdoor, eles ficam olhando stories, olhando as redes sociais, mas eles não podem ouvir, porque eles estão dentro do táxi, eles estão no trabalho. Tipo, tu está no teu trabalho, não está fazendo nada, tu está atendendo o balcão, não tem ninguém, tu está aqui olhando o teu stories, né? Está com o celular, mas tu não pode ouvir, está dentro de uma loja. Então, quando vocês fizerem vídeos, editem e coloquem palavras-chave que façam ele dar uma lida e querer ver de novo, tá? Uma coisa que conta muito, 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 é o tempo que as pessoas ficam dentro do teu stories. Se tu fez o stories e a pessoa parou assim, ó, porque ela precisa de uma informação e ficou segurando para assistir, né? Que a gente segura um pouquinho, o Instagram conta isso como um stories bom, chamou a atenção, ficou mais tempo dentro daquele stories, vou mandar para mais gente. Então, quando tu coloca algumas palavras que ele precise ler, ele se obriga a dar uma seguradinha. Então, tu faz propagar mais os teus stories sem precisar pagar, tá? Então, procura sempre chamar a atenção e sempre foca no seu nicho, tá? Não adianta tu ficar falando de política, falar do Bolsonaro, entrar nessas viagens que está todo mundo entrando de política, embora cada um goste da sua política, porque os que não gostam, se tu gostar do Bolsonaro, os que não gostam vão te criticar e não vão curtir tua página. Vão até te excluir. Os que gostam vão vir contigo, ou o contrário, entendeu? Então, o que tem que acontecer? Não entra muito nessa política, pode até falar de assuntos gerais, a não ser que tu seja um repórter, um jornalista, né? Mas o que eu quero dizer? Foco no teu nicho que tu escolheu, no 1, 2 ou 3 que a gente colocou que a gente ia atuar e deixa mensagens para aquele nicho, tá? Tenha uma linha editorial. O que é uma linha editorial? Tu vem falando de dança. Dança. Tu é professor de dança, tu vem falando de dança. Aí um pouquinho tu fala em política. Um dia tu fala em churrasco. Outro dia tu fala no tempo. Então não tem uma linha editorial para o Stories e nem para o teu Instagram. Tenta manter uma linha editorial dentro do teu nicho, dentro daqueles tópicos que tu disse que ia fazer, tá? Não muda toda hora a vertente. Um exemplo de erro clássico é o meu canal do YouTube agora. Não faço o que eu estou fazendo, tá? Eu tenho reunião de danças tradicionais, um foco muito forte em danças tradicionais e estou postando vídeo de como ganhar dinheiro no Instagram. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Se eu tivesse o canal redes sociais que rendem e colocasse esses vídeos lá, eu estaria tendo um outro nicho, entendeu? Fala, Priscila. Tony, assim, ó, eu não sei se tu percebeu, se tu conseguiu ver, mas eu não criei outra página no Instagram para mim. É apenas essa página que eu uso tanto para dança quanto pro Pilates e tudo mais. Só que eu não tô dando ênfase no trabalho de divulgação do Pilates e do personal, enfim, até porque a gente está num período que a gente não pode atuar tanto nessa área, tá tudo meio em off. Então, eu tô focando muito mais na dança. Só que, por exemplo, hoje de manhã, quando eu cheguei aqui no estúdio para dar uma aula de Pilates, eu tirei uma foto ali e coloquei algo como atividade física em geral, assim, uma mensagem, né, para as pessoas se movimentarem, enfim. Não é exatamente relacionado à dança, é ao meu outro nicho de trabalho. Só que eu estou tentando colocar frases que façam com que as pessoas se mexam, seja caminhando na rua ou dançando em casa na frente da TV, enfim. Mas tu acha isso ruim? Porque eu não tinha interesse de, neste momento, criar outra página no Insta, porque eu não sei se eu vou dar conta de administrar. O que seria? Já é difícil, que nem tu falou, da gente administrar uma rede social. Imagina Instagram, Face, aí tu já vai querer o TikTok, porque o Caian vai nos ensinar. Aí tu já está no Telegram, aí tu já está no Twitter, e ainda tem o WhatsApp, mas o grupo do Telegram, cara, são 7 coisas, tu não consegue, tu enlouquece. Então é muito difícil.
Então é bom a gente focar em uma coisa só, forte, e mesmo assim lá no Face, né? O Face consegue replicar fotos e publicações do Instagram. Mas, se eu tenho que te dar um conselho específico mesmo, tem que nichar mais. Por exemplo, não adianta eu ser profissional de educação física e falar aí sobre emagrecimento, sobre diabetes, sobre hipertrofia, sabe? Ficar muito, eu tenho que pegar um nicho. Se eu for especialista em diabetes, falar só em diabetes, ou se eu falar só em idoso, eu vou ter muito mais lucro e vou atingir muito mais o meu público. Então, esse teu enviado da dança para o Pilates, ele pode ofuscar, sim, a tua linha editorial. Hoje é o que dá para fazer, segue fazendo, mantém, porque tu não vai conseguir fazer duas. Mas daqui um pouquinho, que nem a Maíra tem duas. E eu vou dar uma dica, assim, com todo respeito, olha, não me levem a mal no que eu vou falar, tá? Mas aqui nós temos 3 mulheres muito bonitas, tá? E vamos dizer assim, 1, 2, 3, 4 rapazes bem apessoados, tá? Então, brilho pessoal é muito importante, tá? Se tu fizer um nicho, com todo respeito, tá? Com um nicho de mulheres ou treino feminino, mulheres com, tá com 30, né? Treinos para mulheres acima de 30 anos, ou para mulheres, né? Tu vai virar uma chave no teu negócio, tu vai pegar um nicho de mulheres que não tem esse atendimento, outra que o treino de mulher é diferente, outra se tu entrar na linha fitness, por exemplo, não estou dizendo que não está assim, não levem a mal, estou só dando um exemplo. Tu fazer a tua imagem ser o teu produto também, cara, tu vai ter um monte de seguidoras e um monte de gente indo para aquele Instagram com dicas, porque é um nicho muito melhor do que a dança. O pessoal da dança, ele não compra. Tá? Mas eu sei que a gente é amante da dança, dói no coração. Vou dar um exemplo que eu falo toda hora para o amigo Bolinha. Bolinha, eu digo Bolinha, tu é um cara muito bonito. Tu é fisiologista, velho. Tu é mestre, tu é doutor. E tu fica falando em dança para criança, meu. Vai falar de fisiologia. Vai falar... Cara, é outro mercado, velho. Faz um canal para ti. Faz, sabe? Ele não virou essa chave. Então, a mesma coisa eu digo para vocês. Olha, com todo respeito, né, que é a linha de vocês. A Priscila, bem vestida, não estou dizendo que não esteja, fazendo um treino, com uma roupa colada, top, sarada, e dizendo para a mulherada que se seguir os treinos dela vai ficar assim, ela vai ter cliente. Até professor vai seguir ela para copiar. A mesma coisa vai acontecer com a Maíra, a mesma coisa vai acontecer com a Fernanda, não sei qual é a área da Fernanda. Pode falar, Priscila. Justamente, eu não posto nada nesse sentido, porque como o meu Instagram ele é seguido em grande parte pelos alunos e pessoas ligadas à dança tradicional e às vezes até pessoas mais velhas ou crianças, eu evito esse tipo de postagem de treino com a minha imagem. No máximo que eu tenho postado agora é fotinho de máscara no Pilates com os vovôs. Mas enfim, eu não costumo colocar isso, eu nem me sinto à vontade para colocar esse tipo de treino. Mas é isso, no momento eu não dou conta de mais de uma página de Instagram, assim, e mais uma página no Face. Por isso que eu ainda não fiz esse nicho, sabe? Só que aí, por isso a pergunta da função de será que fica tão ruim assim alguns stories lá de vez em quando, que eu tô aqui durante o dia, até porque as pessoas acham que quando a gente só coloca coisas da dança, eles acham que a gente só faz isso. E eles passam o dia inteiro nos chamando em função da dança, né? E nem sempre eu consigo atender eles, porque eu tô justamente nessa segunda área de atuação, enfim. Agora deu tempo, mas quando voltar a função toda ativa não vai dar. O que eu quero que a gente entenda assim, ó, que como personal ou como professor de dança, tu vai ter um limite de horário e um limite de alunos. Se tu trabalhar físico, agora se tu trabalhar virtual, isso se amplia. Tu pode atender alguém lá em Manaus, por exemplo. Tá? Mas era só um tópico para vocês entenderem. Por que é importante a gente criar um nicho, um público-alvo. Tá? Era essa a ideia. O que dá para fazer agora, a gente já pode notar que a gente melhorou muito as nossas redes sociais. Tá? Só que a gente precisa fazer ela nos dar lucro. Não só o caso da autoridade, que é o que a gente está fazendo agora, mas a gente tem um produto, tem uma virada para a gente ter lucro. Tá? Não sei se eu me estendi demais, vou voltar para os stories aqui. E aí pode interromper a hora que precisar. A gente falou
sobre chamar atenção e foco no nicho. Foi aí que começou a discussão. E ter uma linha editorial, né? Não está mudando toda hora. Enquetes, tá? As enquetes fazem sucesso, ajudam muito e engajam muitas pessoas. Então, façam enquetes. Só cuidado assim, ó. Cuidado com o jogo por trás do jogo. O que eu quero dizer isso? As enquetes também podem ser perigosas, tá? Quanto mais pessoas elas interagem contigo, mais o Instagram divulga. Mas, por exemplo, às vezes a gente não sabe fazer uma enquete. E a enquete que mais funciona, tá? É aquela coisa que seja rápida, que a pessoa, sabe aquela enquete sim ou não? Que eu levantei, olhei, peguei meu celular e diz assim, você gosta de tal coisa? E você bota sim ou não, tá? Aí a pessoa participa no sim ou não. Eu até testei 2 agora para o nosso projeto, uma com uma pergunta e uma com sim ou não. Quem não sabe fazer enquete, até às vezes eu esqueço disso, que a gente está junto aqui para ir nisso, para entender, é quando tu está no Stories, bem em cima diz menção, aí tu vai na menção ali, clica e vai ter enquetes, vai ter perguntas, tá? Aí tu pode usar aquilo ali, como usar a música e tudo mais. Então, assim, ó, coisas vagas ou perguntas que são abertas pode não gerar compartilhamento. Por exemplo, assim, ó, o melhor é a caixinha de perguntas, mas tu botar uma pergunta assim, ó, faça uma pergunta para mim. Só que teus seguidores sejam bem engajados contigo e que tu seja um artista, ele vai fazer uma pergunta para ti. Ou que alguém que te conhece faz. Então, às vezes não tem uma resposta e vocês vão ficar decepcionados. Então, perguntas abertas, que podem ter várias respostas, é um pouco complicado. Tem que ser uma coisa mais perguntas fechadas, que levem ao sim ou não, ao nome, à frase. Tipo as perguntas que estão mais abaixo aqui, ó, para essa enquete, ó. Tony, Sim. Antes de tu mostrar as duas que eu pensei para amanhã, primeira, o chimarrão emagrece, né? Essa primeira, sim ou não. E a segunda era a água pode ser substituída pelo chimarrão para responder, né? Eu já sei as respostas, pretendo colocar elas, né? E essas 2 perguntas, sim ou não, as duas, já tinha pensado nisso de sim ou não. Tu já usou a alternativa que a gente está conversando, já foi com perguntas fechadas, diretas. Então, tu vai ter uma alternativa de mais respostas. E é interessante que tu compartilhe, que ele te deixa, né? Tu sabe, tu vai lá depois na enquete, na Stories, segura, arrasta para cima, ele diz quem é que colocou, e daí tu pode compartilhar. Compartilha a resposta. Porque a pessoa se sente valorizada de ter participado, e outras veem ela respondendo, vão lá, nem que seja para contrariar, ou para concordar, mas elas vão. Algumas perguntas. Se você tivesse uma palavra para definir o seu dia de hoje, qual seria? Aí a pessoa vai responder, ótimo dia, ruim dia, péssimo dia, entendeu? Aí depende, isso aqui é uma alternativa para coaches, para pessoas que trabalham esse outro lado. Outra pergunta, qual o top 3 lugares que você gostaria de visitar? Tá? Aí a pessoa digita o nome do lugar que ela queria visitar ou tudo mais, dependendo se a tua área é essa, tá? Na dança, por exemplo, um exemplo, né? Quais as 3 dificuldades que você tem na dança? Aí a pessoa responde. Ou se você tem facilidade de interpretar? Sim ou não? Ela vai responder mais rápido, entendeu? Sim ou não? Você gostaria de ter dicas de interpretação? Sim ou não? Tá? Aí a pessoa vai responder. Aí, por exemplo, tu pode botar, você gostaria de ter dicas de interpretação? Sim ou não? Aí no próximo stories tu bota assim, qual a sua maior dificuldade ao interpretar? Aí a pessoa escreve. Então, tu vai fazendo uma linha editorial dentro da dança com as dificuldades da interpretação e fazendo ela interagir contigo. Tá? Tamo junto? Conseguimos nos entender até aí? Vou passar aqui. Quantidade, tá? Mas e aí, cara, eu nem olhava para esse troço. Tem que olhar para o Stories. O Stories é a cereja do bolo. É ele que faz as pessoas irem para a tua foto, é ele que faz as pessoas irem para a tua bio, é ele que faz as pessoas irem clicar naquele link, é ele que vai fazer as pessoas olhar para o teu feed, tá? Quanto mais a pessoa fica no seu story, melhor. A gente já falou sobre isso. Se a pessoa segurar, melhor, tá? Então, escreva uma frase principal para chamar, né? E o principal objetivo daqueles stories. Aquela história, o cara tá andando, tá vendo que é um vídeo, se tiver uma frase principal, ele vai querer ler, tá?
e se tu seguir dizendo o que está falando naquele vídeo, ele vai querer até voltar para ver. Não há número máximo, mas o conteúdo de qualidade. Ou seja, não adianta eu botar 300 stories no dia e o meu conteúdo não ser de qualidade. Então é importante que eu tenha um marketing de conteúdo bom, tá? Posso colocar o máximo que eu quiser, mas de conteúdo bom, tá? Só, claro, leva aquela máxima, né? Todo o excesso prejudica o sucesso. Se tu botar muita coisa, as pessoas nem olham. Às vezes tem umas pessoas que eu sigo, acabei seguindo porque me seguiam, né? Correspondi, e algumas meninas que colocam a foto delas, tu em 30 fotos dela. De vários jeitos. Cara, eu olho a primeira, a segunda, a terceira e corro ela para o lado. E vou ver outras coisas, porque fica muito tempo, entendeu? Então, não é legal esse excesso de uma coisa só, tá? Façam coisas dinâmicas, que mude de cor, mude de... Ah, tu tá gravando um vídeo. Primeiro stories tu grava aqui, o segundo tu grava lá, conversando em outro lugar, o terceiro, sabe? Com mais ação que mude a imagem, a pessoa segue te olhando. Se for só eu sentadinho aqui, não vou engajar tanto, tá? O mínimo, tá? O mínimo é 1, tá? Pelo menos 1 por dia. Mas mínimo mesmo, ideal são 3. E os melhores horários? No meio da manhã, no meio da tarde e depois das 21 horas. Isso é pesquisa científica, tá? Claro que vocês podem analisar quais são os horários que as pessoas estão olhando mais os stories de vocês, olhando mais o material de vocês, que aí vocês vão levar para essas pessoas. Mas dependendo da grande maioria das pessoas, é no meio da manhã, no meio da tarde e depois das 21. O professor de dança e o pessoal da dança, o professor de dança, tá? Se eu quiser trabalhar e vender para professor de dança, eu posso usar a madrugada, porque eles dormem de manhã e acordam de tarde. Ou professor de dança que só faz dança. Então é um público-alvo diferente. Não adianta eu colocar coisa de manhã, para a grande maioria eles não estão nem acordados. Eles vivem à noite, então tem que usar mais à noite, tá? Mas eles são uma exceção entre o todo, tá? Frequência, tá? Qual a frequência? Não coloque todos juntos, coloque nessa divisão, tá? Certo? E o que a gente conversou, no mínimo 4 vezes na semana, mas o ideal é 7, tá? 1 por dia, no mínimo, tá? E daí para cima. A menção ali é a cereja do bolo do Stories. Quando tu faz o Stories e tu vai na menção e tu marca alguém, esse alguém reposta. Então, uma dica, né? Peguem na linha de vocês quem são os maiores, os que têm mais curtidas, os que são mais seguidos, e façam o seguinte: vão neles e marquem eles para eles remarcarem vocês. Aí, por exemplo, eles não remarcaram, mas o cara tem, sei lá, 40 mil seguidores e é da área de educação física. E eu chego e faço um vídeo, cara, faço assim, ó, gravo um vídeo para o meu Stories. Fulano, segui teus treinos, apliquei para os meus alunos aqui e deu um baita resultado. Os meus alunos tiveram um baita resultado com aquelas tuas dicas. Valeu! Ótima dica, hein? Gostei muito, professor tal. Cara, ele vai repostar. Por que ele vai repostar? Porque tu está elogiando as dicas que ele deu. É um depoimento. Só que as pessoas que seguem ele vão dizer, opa, esse professor aqui eu não conheço. E ele está dizendo que teve ótimo resultado com os alunos dele. Então, esse cara dá resultado. Eu vou lá ver quem ele é. Vou seguir ele também. Se ele chegar e tiver, sabe? Então, marca no menção ali os top 5 do que tu faz para que eles, entre aspas, remarquem, no caso, recoloquem no stories dele. Vocês notam que toda vez que vocês colocam um stories que marca um projeto, eu remarco vocês. Toda vez que vocês colocam algo com o meu nome, eu remarco vocês. Para quê? Para que a gente tenha os meus seguidores indo ver quem vocês são e ao contrário também, tá? Descobre sempre quem é o maior influenciador da tua área. E aí tu consegue com ele alguma coisa, tá? Uma nova visão dos destaques. Sabe que a gente deu uma visão nos destaques, né? E deu uma ordem ali, mas aí eu vou tentar
dar uma outra ordem, ou porque ficou todo mundo igual. E todo mundo igual não é legal. Então, vocês têm que ter o toque personalizado de vocês. Uma coisa que não fica legal nos destaques, a não ser que vocês queiram, né, e seja pessoal de vocês, é aquelas pessoas que postam muitas fotos, sabe? Fotos de viagens. Ah, na França, na Austrália. Tá, se tu tiver uma agência de viagem e tu vender viagens, fica legal. Senão tu coloca todas no mesmo destaque. Viagens, tá? Mas a pessoa começa a colocar Paris, sabe? A pessoa olha ali, não tem muito, né? Então, o que a gente indicou? Depoimentos, agenda, tá? O trabalho, as coisas que tu faz para o YouTube e seguir essa sequência, né? Também uma outra alternativa, assim, tipo, comece por aqui, e aí tu bota ali o teu depoimento, conta quem tu é, explica quem tu é, como comece por aí, né? Conta a tua história, coloca resultados, depois tu vai para o lado depoimentos, entendeu? Comece por aqui, a minha história, meus resultados, depoimentos e super dicas, por exemplo, dependendo da área que tu trabalha, tá? São dicas para te fazer no teu stories. Uma coisa que está muito na moda agora, tá? É os Instagrams animados, tá? Tanto para o Facebook quanto os stories animados, tanto para Facebook quanto para Instagram. Dá para vocês usarem o Canva, que a gente já tem um tutorial aqui do Canva para fazer os posts de vocês. As dimensões para o story são 1080 por 1920. Vai lá no Canva, coloca uma dimensão personalizada e põe essa medida. Eu fiz uns aqui, mas não vale rir, tá? É a nossa regra. Se vocês debocharem, eu não mostro mais. Por que eu fiz uns animados aqui? Para vocês terem uma ideia de que como é fácil fazer, tá? Que eu coloquei na internet. Vamos ver se eu estou com a internet aberta aqui. Ops. Acho que está aqui a internet. Vamos ver se aqui eu consigo. Não, aqui é a coisinha do Zoom. Vamos dar uma olhada. Para aí. Primeiro na internet, que aí eu descubro se eu estou com ela aberta. Tá aqui. Vamos ver agora. Ele vai ter que aparecer. O Arthur está ali me olhando, uma cara de quem quer treinar, e eu estou... Aí, vocês conseguiram ver esses stories aqui animados? Eles foram feitos no Canva. Com a medida que eu falei para vocês, eu deixei aqui. Não estou pretendendo usar, tá? Mas eu criei 3 animações para vocês verem. Você está aparecendo animado aí para vocês ou está trancando com delay? Aqui eu botei a oficina de música, tá? Tomás Savariz, a foto, uma setinha, porque esse aqui é o primeiro para correr para o lado, e esse efeito aqui, ó, para que eu tivesse a possibilidade de chamar a atenção. Foi o que eu quis colocar rapidinho, tá? Aqui eu botei o dia, ó, e deixei mais clarinho, não botei nada passando pelo meio, mas tem umas ondinhas aqui em cima, ó, se mexendo, e umas ondinhas aqui e uma seta para correr para o lado, ó, tá? Porque eu queria divulgar o dia e não chamar tanto a atenção. Esse aqui vai ser o segundo stories. E esse aqui seria o terceiro, ó. Pode ver que tem uma borda colorida se mexendo e o inscreva-se já se mexendo. E aqui eu destaquei que a inscrição é gratuita e o link está na bio. Então eu fiz essa sequência de stories e eu posso baixar todos. Aí tu vem aqui, ó, clica para baixar e baixa como vídeo beta. Depois tu sobe e fica bem tranquilo. Como é que eu fiz isso aqui? Primeiro tu vem no Canva, bota a medida que a gente disse lá, que é personalizada. Depois tu vai no upload das imagens, estão aqui as imagens, tá, ó. Estão aqui, ó. Tá? E eu joguei elas para lá. Depois que tu fez isso, tem a opção de baixar algumas imagens de vídeo, e essa daqui eu baixei, já vou explicar para vocês. Eu baixei ela daqui, ó. Tá? Desse site aqui, que é GIFs, tá? Ele é gratuito, tu baixa todos os GIFs que tu quiser, aí tu salva e depois tu usa, e pode ser vídeo, aqui tem um monte de GIF, tá? Que dá pra gente usar. E eu subi no upload, e depois eu usei aqui, ó, elementos. Nos elementos ele tem elementos, ó, animados, que é esse caso aqui, ó.
Deixa eu chegar mais para o lado da minha câmerazinha aqui. Ó, esses elementos animados aqui, ó. Eu boto em ver tudo e eles aparecem assim, ó. E daí eu crio lá, é só tu pegar aqui e arrastar para cá, ó. Ele vai estar ali, tu dimensiona, tu aumenta, tu diminui. Ele é bem prático de trabalhar, é bem intuitivo. Então tu consegue fazer esses stories mais animados, tá? Não sei se por hoje pode ser só, vocês ficaram com alguma dúvida? Tá tranquilo? Ani, Sim. ali tu falou do Canva ali, o Canva, tu falou das medidas ali dele, né? Sim. Ele tem um coisinha dizendo, como é que se diz, um pré já dizendo sobre stories do Instagram, pode usar por ali também? Pode, mas, por exemplo, por que eu uso aquela medida ali? Ela é um pouquinho maior, se eu não me engano, do que a medida que ele te indica, tá? Uhum. E o que acontece? Vou ver se eu vou para home aqui. Ele tem uma pré-determinada, uma pré Isso, ó. já... Ele tem as prés aqui, ó. Criaram um design, ó. Estão olhando o campo? Estão enxergando ele aí? Sim, sim. Ó, ele tem post, todos os posts aqui do lado que tu queira, ó. Tá, ó, stories do Instagram. Tu clica, tá? E ele vai ficar na medida já certinha aqui, ó. Tá? Só que o que acontece? Essa medida não chega a ser o 80-20, 1080 por 1920. Ela é um pouco menor. Então, às vezes, não fica bem configurada a foto. Então, eu uso uma medida, um estilo do mesmo tamanho. Quando eu salvar, vai ficar do mesmo tamanho. Só que ela está do mesmo formato, isso que eu quis dizer. Só que ela tem um tamanho maior. Então, ele condensa, a imagem fica melhor do que essa própria que eles fazem ali. Senão, ela desfigura um pouco a imagem. Vocês entenderam? Show. Página ali. Desculpa, Maíra, não te entendi. Onde que você configurou o tamanho especial da página do Canvas? Você vem aqui, ó. Deixa eu olhar bem aqui, deixa eu conseguir te mostrar. Ó, tu vai na home, né, na inicial dele. E o que tem? Criar um design, clica no azul. Aí diz assim, ó, dimensões, no maisinho aqui, ó. Dimensões personalizadas. Aí tu digita, ó, 1080 por 1920. Eu gosto de colocar as minhas medidas no formato, por aquele fator que eu expliquei para vocês aí. E ele faz, ó, é o mesmo desenho, só que teoricamente ele é maior do que aquele outro que eu estava usando. E tem templates prontos, tá, pessoal? Onde só tu vai remodelar ele. Tipo, eu quero esse aqui, ó. Tá aqui. Aí eu troco essa imagem, eu tiro ela, eu mudo. Tem uns que são grátis, esse aqui no caso é pago. Mas tem uns quantos grátis, muito material gratuito, que é bom de trabalhar com ele. E dá para te fazer design. Sim. E o que você acha de repostar o que está no feed no Stories? De outra pessoa? Não. Por exemplo, eu não tive tempo de ficar montando Stories. Daí, conforme eu fiz a postagem no feed, eu repostei no Stories para mostrar que eu fiz um novo post. Tá. Para vocês que têm uma marca, e que vocês que têm, por exemplo, tu é fisioterapeuta, tem uma clínica, tu trabalha com isso, o mais importante para ti é que tu tenha boas imagens e bom material e bom conteúdo no teu feed. Porque o teu feed fica ali sempre. O Stories tu tem que usar para chamar a atenção para o teu feed. Entendeu? Porque tá conseguindo me entender, Maíra? O feed fica sempre contigo, é o teu marketing de conteúdo, tá? Então, por exemplo, assim, ó, lá no Stories, assim, ó, hoje eu vou dar uma dica de como você resolver as dores no ciático. Pode até não ser ciático, hein? Cuida só, vou deixar esse material lá no feed. Vai lá e dá. Ah, tá. Então, tu usa o Stories por feed. Então, tu pode repostar. Pode repostar. Mas uma coisa pode ser usada para outra. Eu uso muito assim, ó, por preguiça. Eu coloco lá no Stories e depois eu até coloco no feed de novo. Mas fica pouco atrativo. Imagina assim, eu chego no Stories e tem a mesma coisa no feed. Então, né? Então, geralmente, tu usa o Stories para o feed. Tenho usado uma estratégia. Quando eu faço um post novo no feed, eu pego um GIF que tem ali nas animações, sabe, do próprio que vem no próprio Insta, tem vários que é new post, post novo, e tapo quase que completamente a imagem do que tem no feed, entende? Com aquele negócio, ou deixar algo piscando que mal se enxergue, só para chamar a atenção e as pessoas irem lá ver o que eu postei de novo. Então, entendi, tu faz uma repostagem, mas tu muda
muda o atrativo para ela lá. Não, show de bola. Outra coisa, não sei, o que você acha? Na quinta-feira é o dia de postar alguma coisa mais técnica, né? É o que Aí, nós tínhamos conversado. então, aí o que eu tinha pensado? Como no feed do Instagram não é interessante colocar textos muito longos, como eu tenho blog, eu pensei em colocar parte de um pequeno trecho da parte científica só no Instagram e chamar a atenção para quem queira ler realmente o artigo, vai para o blog e daí lá vai estar o artigo mais completo. Vamos de novo, me explica de novo que deu uma cortadinha no teu áudio para mim. Eu pensei em fazer o seguinte, na quinta-feira, que é o dia do artigo científico, científico não, da postagem Na mais. sexta. Na Na quinta é sexta, TBT. quinta é o Na quinta é TBT. TBT. Não, Sexta é técnico. eu pensei em fazer assim, como no Instagram não é interessante colocar textos muito longos, Sim. em fazer o texto longo e deixar no blog, por exemplo, e aí no Instagram eu coloco só uma parte, e aí eu não revelo tudo. E daí quem tiver interesse em ler mais vai ter que ir para o blog para terminar de ler o texto que vai estar maior. Perfeito. Maíra, a tua ideia é a ideia que a gente prega sempre. Tu pegar da rede social e enviar para algo que é teu, para a tua página. Então, isso seria o ideal, tá? Não sei se tu me entendeu o que eu quis dizer, mas eu acredito que é o melhor a fazer. Por exemplo, tu colocar no teu feed alguma parte do texto e saiba mais indo para o blog e tal. Claro que, Maíra, Nem todo mundo vai. Exatamente. Se tu estivesse por exemplo, com 10 mil seguidores, era só tu mandar arrasta para cima, que tu poderia botar o link e ele abriria direto já no teu blog. Como tu não tem isso, o teu blog tem que estar na bio. Tu tem que dizer assim, ó, clica na minha bio e lê mais lá no meu blog. Que aí tu está dentro do Instagram fazendo com que isso aconteça. Não sei se tu quis dizer. Entendi, sim. Tá, eu estou abrindo uma outra coisa aqui para dar uma ideia para vocês de um material onde eu consigo materiais que, para mim, conseguir postar. Eu quero gerar conteúdo. E onde é que está o meu conteúdo? Tá? Eu consigo com esse site aqui, ó datascomemorativas.me, tá? http://www.datascomemorativas.me. Tu clica isso aqui, ele te dá todas as datas comemorativas que tem naquele mês. Dia do radialista, tem tudo que existir. Aí tu vê o que é o teu nicho, tu pode criar conteúdo específico para aquilo ali. Não sei se vocês ajudou vocês. Pegaram? Sim. Uhum. Tá. Vocês viram? Alguém falou Tony, eu não. Foi Raoni? Eu. Caian? Não, fui eu. Eu queria saber o que tu acha das pessoas que, por exemplo, pegam algo do feed de outra pessoa e repostam no seu próprio feed. Quando é área científica e o cara é top, por exemplo, lá, viajando na fisiologia, é um cara muito bom da área da fisiologia, é um professor, doutor, ele posta bastante material. Às vezes eu reposto o que ele colocou, mas o ideal é que tu crie o teu conteúdo. Porque se tu ficar repostando as outras pessoas, tá dando visão para aquelas outras pessoas, entendeu? Aquele conteúdo é de outra pessoa. Então, ele não empurra muito o teu conteúdo, ele empurra mais o conteúdo daquela pessoa. O ideal é que tu leia o que tu viu lá e tu crie o teu próprio conteúdo. Isso até para mostrar que tu também tem conhecimento, né? Não que tu apenas repostou. Senão tu tá fortalecendo a autoridade dele, né? E não exatamente a tua. Sim. Para o pessoal... E outra coisa. Sim. Quando, por exemplo, eu vi que a Priscila fez, e quando tu tem uma prova social, tipo, tu recebe o feedback de algum aluno teu, tem que postar direto necessariamente no feed ou tu pode postar no story? Ou tu pode postar no story, depois tu clica no story, coloca como destaque e bota lá embaixo nos teus destaques como depoimentos. Esse depoimento... não, tranquilo, porque eu postei no story, daí era só para tirar essa dúvida. Caian, tu tem que ficar com esses depoimentos, porque todo depoimento de alguém falando bem de ti é bom para ti. O que eu vou dizer? Um depoimento
de alguém que falou que a tua aula foi boa, que isso foi bom, e a pessoa enxerga ali, isso valoriza. É o que mais vende, vou dizer assim, na área de vendas, é o depoimento. A Priscila o boca a boca, né? É, isso aí. hoje era o dia de postar algum resultado, e daí talvez a forma dela querer mostrar um resultado foi através do depoimento, mas não necessariamente um depoimento é resultado, tem outras formas. Que nem eu poderia ter mostrado um antes e o depois do tratamento. O Patrick, um aluno que não dançava nada e depois está dançando. Isso aí. A Priscila postou no feed, não foi, Priscila? Talvez ela não tinha outra forma de demonstrar agora. Porque hoje era dia de prova social, né? O depoimento, alguma coisa. Aí, como semana passada eu já tinha postado fotos de alguns resultados, eu achei que ficaria diferente. Tá, eu vou dar uma dica rápida. A ideia é na terça que vem já colocar outro tipo de resultado, não ficar sempre postando o mesmo tipo, né? Em outra mentoria, eu dei outra alternativa para as pessoas, tá? Aí, não sei se serve para vocês. Segunda-feira, dicas rápidas, tá? Dicas motivacionais. Tá? É uma outra alternativa. Terça, vídeo de treino mostrando os treinos, tá? Ou resultado. Quarta, dica de treino semanal, divulgação do seu trabalho. Tá? Quinta-feira, divulgação de leve e motivacional, TBT. Tá? Beleza? Sexta, divulgação da live, dicas rápidas de treinamento. Você vai fazer uma live, já está divulgando na sexta. Tá? Sábado, vídeo de depoimento, tá? Divulgação da live e receitas fitness, quer dizer que era da área fitness que eu estava trabalhando. Tá? Domingo, às 21h30, a live, relato dos alunos e um vídeo e venda no domingo. Tá? Então, era o que eu tinha quando eu fazia essa mentoria aqui. Mas, Tony, foi basicamente isso que tu nos passou na outra reunião das dicas do que postar cada dia da semana. Exatamente nessa ordem. Só tiramos os gatilhos, eu acho, né? E as exatamente. Mas era exatamente isso. Segunda, dicas rápidas e motivacionais. Terça, vídeo live, dica ou comentário. Quarta, divulgação do seu trabalho. Quinta, o TBT, algo leve. Sexta, divulgação da live, motivação, mesma coisa. Não, show de bola. Pessoal, vou falar para vocês agora, vou desligar a gravação de hoje, tá? E vou partir para uma outra conversa, tá? E até porque a Priscila tem que trabalhar ali. Então, muito obrigado por hoje, espero que tenha sido útil. Na próxima reunião a gente vai falar de hashtag. Ô, Tony. Sim. Desculpa te atrapalhar, mas e a resposta do grupo do Telegram lá, o que era? Eu vou falar agora fechado, não vou gravar essa tá. parte, porque daí é uma estratégia que vocês podem usar e não vou passar para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, só para quem está na mentoria recebe essa dica, tá? Um abração então para quem vai nos assistir no YouTube, vou ficar só com o pessoal agora reservado aqui.